Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mãe de Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Regina Codium, ora pro nobis. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, salve Maria Imaculada, vamos continuar em nosso estudo. Capítulo 15 do Segredo da Verdadeira Devoção para com a Santíssima Virgem, escrito por Padre Júlio Maria, segundo São Luís Maria Grignon de Montfort, mesmo espírito da consagração. Capítulo 15. As consequências da doação. Como dissemos, esta devoção vai longe, muito longe. Ela abrange tudo. Uma pessoa que desta forma se consagrou e se sacrificou voluntariamente a Jesus Cristo por intermediário da Santíssima Virgem, Maria Santíssima, diz São Luís Maria Grignon de Montfort, não pode mais dispor do valor de nenhuma de suas boas ações. Tudo o que sofre, tudo o que pensa, tudo o que diz e faz de bem, pertence a Maria, para que ela dispõe de tudo segundo a vontade de Deus e para sua maior glória. Tratado da verdadeira devoção para com a Santíssima Virgem. Estas palavras já respondem às questões que queríamos propor. Para que fim entregamos assim nossos bens espirituais a Maria Santíssima? Montfort diz, para que eles dispõem Maria segundo vontade de seu Filho e para a maior glória de Deus. Primeiro ponto, a renúncia a tudo. O direito absoluto da Santíssima Virgem dispor de tudo quanto lhe entregamos. É consequência de soberania que nela reconhecemos pela consagração. Longe de nós, entretanto, a ideia de um capricho em Maria Santíssima, pois sua vontade está sempre unida à de seu Filho, e ela pedirá de acordo com ele que os frutos de nossas boas obras sejam aplicadas segundo seus desejos e para a sua maior glória. Se for da vontade de Deus que esses frutos sejam aplicados para a nossa salvação, ela o fará. Certamente, tudo recebemos então de nossa soberana e mãe. Não nos apoderamos de nada, não restringimos nem anulamos nossa doação. A Virgem Santíssima poderá dispor livremente de tudo de nossa pessoa, de nossas obras, do que possuímos e mesmo do que podemos adquirir no futuro. Depois de nossa morte, outros, sem dúvida, rezarão por nós. Oferecerão por nós sacrifícios e satisfações. Pois bem, por nossa consagração renunciamos a isto. Damos a Maria, diz São Luís Maria Grignon de Montfort, tudo o que podemos obter no futuro, na ordem da natureza, da graça e da glória. E isso sem nenhuma restrição. Seria como se renunciássemos a uma herança futura em favor de um outro que se incumbesse daí por diante de atender às nossas necessidades. Maria poderá, sem dúvida, fazer-nos participar das suas satisfações. Ela o fará mesmo. Mas será então segundo sua vontade. Ela poderá dispor da forma que julgar mais favorável aos desígnios e à glória de Deus. Durante a vida, dependeremos completamente da Santíssima Virgem. Maria conhece nossas necessidades. Ela sabe o que pode contribuir para a glória de Deus. Entretanto, será bastante nos entregarmos inteiramente em seus braços, nada mais querer, nada mais desejar, nada mais pedir. Uma devoção que produzisse semelhantes frutos não seria mais devoção. É o caso de recordarmos a palavra de Santo Inácio.
É preciso orar como se tudo dependesse de Deus, mas agir como se tudo dependesse de nós. Somos escravos de Maria, mas o papel do escravo não é somente pertencer a Nossa Senhora. Consiste principalmente em trabalhar para ela. Não devemos certamente ter outro querer que não seja o de Maria. Uma vez conhecida a sua vontade, devemos executá-la, custe o que custar. E se esta vontade se executa algumas vezes pela ação exterior, ela se executa ainda mais pela oração. Devemos, pois, pedir em nossas orações pelas intenções que nos são recomendadas. Esta consagração não constrange nossas obrigações, nem os deveres de reconhecimento, de amizade ou de afeição que possamos ter. Podemos orar pelos outros, com a condição, porém, de nos submetermos antecipadamente às intenções da Santíssima Virgem, de maneira tal que ela fique sendo livre para nos atender ou não. Se de uma ou outra deliberação depender a maior glória de Deus, se depois de nos havermos consagrado deste modo à Santíssima Virgem. Diz deste modo a Santíssima Virgem, diz ainda São Luís, desejamos aliviar alguma alma do purgatório, salvar alguns pecadores, lembrar-nos de alguns amigos em nossos corações, em nossas esmolas, mortificações ou sacrifícios, será preciso pedi-lo humildemente a Maria e confortar-nos ao que ela determinar, persuadidos de que, sendo o valor de nossas ações dispensado pela própria mão de Deus, se serve para nos distribuir suas graças e dons. Não pode deixar de ser aplicado este valor para a sua maior glória. Segundo ponto, a desapropriação completa. Podemos pedir por todas as intenções que nos recomendarem e para todas as pessoas que nos são caras, contanto que se acrescente às orações uma pequena cláusula semelhante a esta, se isto for do agrado de Maria. Há certos casos em que somos obrigados a pedir por tal ou tal pessoa, ou orar em tal ou tal intenção, impedindo-nos essa obrigação em razão de nossos deveres de Estado, de justiça ou de caridade, tanto a nosso respeito como a respeito do próximo. Mas nesse caso não procedemos mais como senhores de nós mesmos. Havemos de nos conformar com a vontade de Deus por intermédio de Maria. Em consequência, devemos pedir por nós mesmos, porque a oração é um meio necessário de salvação. Do mesmo modo, um sacerdote que recebe espórtulas é obrigado a aplicar o fruto especial de sua missa segundo a intenção recomendada. Um religioso deve oferecer suas comunhões e suas orações pelos defuntos de sua ordem, conforme esta lhe prescrever, etc. Entretanto, será suficiente entregar-se inteiramente à Santíssima Virgem e nada mais pedir em particular nas orações? Não, isto não é suficiente. Nossa boa mãe conhece sem dúvida nossas necessidades e se interessa por nós. Ela, porém, quer que lhe peçamos em particular. O abandono à vontade de Maria é sem dúvida uma excelente prática, mas só quando conveniente e oportunamente aplicado. Assim, depois de haver orado, depois de ter pedido uma graça particular, a força para vencer uma tentação, o benefício de uma conversão, a cura de um doente, o bom êxito de um empreendimento, etc. Convém confiar a Maria Santíssima o resultado de nosso pedido e dizer-lhe antecipadamente que estamos satisfeitos em receber o que se digna fazer em nosso favor e que em tudo não queremos senão a glória de Jesus e Maria e nossa santificação. Assim compreendida, a santa escravidão, ao invés de esfriar em nós os impulsos da oração, excita-nos a animar-nos a recorrer a Maria, com mais confiança e certeza. Depois de lhe entregarmos tudo, poderia ela recusar-nos alguma coisa? Concluindo esta doação,
é uma desapropriação e não um despojamento feito em favor de terceiros, por ela não fazemos diretamente obra de caridade para com o próximo. Antes, rendemos homenagem à nossa rainha. Há com efeito uma diferença essencial entre desapropriar-se e despojar-se. No primeiro caso, renunciar-se à propriedade de uma coisa sem se obrigar à renúncia de seu uso e gozo. Por exemplo, possuo uma casa onde habito. Posso ceder a propriedade de tal casa a outro e continuar a habitá-la sem que ela me pertença? Despojando-me, pelo contrário, perco naturalmente o objeto e o seu uso. Terceiro ponto. Escravidão e ato heróico. A distinção precedente vai dar-nos a compreender claramente a diferença que há entre a consagração da santa escravidão e o ato heróico em favor das almas do purgatório. Tem-se discutido muito se pode fazer ao mesmo tempo a consagração da santa escravidão e o ato heróico. Houve muitas excitações a esse respeito e ainda não se deu ao caso uma solução bem clara. A nosso modo de pensar, podem fazer-se os dois perfeitamente, e que longe de se excluírem esses dois atos. Pelo contrário, dão-se as mãos e completam-se admiravelmente. Somente seria necessário uma pequena modificação no modo de fazê-los. Tentemos esclarecer bem esta doutrina. Primeiramente, é preciso responder a uma objeção que se apresenta espontânea. Já entregamos tudo a Maria pela santa escravidão. Ora, depois disso, como se poderá dispor ainda de alguma coisa em favor das almas do purgatório? Quem já deu tudo, nada possui, naturalmente. A resposta a essa objeção mostra-nos o modo de fazer o voto heróico. Já demos realmente tudo, não podemos dispor de mais nada, a não ser conforme a vontade da Santíssima Virgem. Porém, da mesma forma que depois da nossa consagração, podemos pedir pelos outros e por nós mesmos. Da mesma forma que podemos pedir aquilo que julgamos bem para nós ou para outros, como que uma permissão da mesma maneira, podemos pedir a Maria para fazermos este voto heróico, se despojar-nos da parte satisfatória de nossas boas obras em favor das almas do purgatório. Eis uma fórmula da qual se pode usar e que satisfaz a estas condições. Ó minha eterna Mãe, a fim de ser todo vosso, e por vós de Jesus, conforme a consagração completa que fiz de mim mesmo e de tudo que me pertence, a fim de poder participar das grandes favores que a Santa Igreja concedeu ao ato heróico. Entrego em vossas mãos todas as minhas obras satisfatórias, assim como o fruto de todas as que poderiam ser feitas em minhas intenção. Depois de minha morte, pedindo-vos que apliqueis as almas do purgatório segundo vossa sabedoria e vosso agrado, e para a maior glória de Deus. Assim seja. Se o voto heróico foi feito antes da consagração, não há dificuldade. Subsiste e conserva toda a força feita depois. Devemos fazê-lo sob a forma de oração, com o consentimento de Maria. Consentimento que será garantido por duas razões, as quais a Mãe de Deus não pode ficar indiferente. Primeira razão, pelo ato heróico podemos ganhar maior número de indulgências. O ato heróico dá ao sacerdote o alto privilegiado por semana. Aos fiéis uma indulgência plenária todas as vezes que receberam a Santa Comunhão e rezarem nas intenções do Soberano Pontífice. Uma indulgência plenária toda segunda-feira em que assistirem à Santa Missa em sufrágio das almas. Segunda razão, pelo ato heróico ultrapassamos até em certo ponto a nossa consagração. Esta segunda razão carece de uma explicação. O ato heróico é, antes de tudo, um ato de despojamento, pelo qual entregamos a Maria a parte satisfatória às boas obras em favor das almas do purgatório.
Pela consagração, já nos havíamos desapropriado dessa mesma parte satisfatória. Havíamos entregado nas mãos de Maria Santíssima para a maior glória de Deus. Essa maior glória podia ser também nossa própria libertação das penas do purgatório depois de nossa morte, pois, como dissemos, a desapropriação não exclui o gozo do objeto cedido. Pelo ato de despojamento, porém, nós nos excluímos dessa participação e nos dispomos a não gozá-la. Vê-se perfeitamente que o ato heróico vai além da consagração, acrescenta-lhe uma nota de maior desinteresse e parece completá-lo admiravelmente. Mas postos em paralelo estes dois atos, o da santa escravidão e o voto heróico, qual dos dois é maior em extensão e em generosidade? Não cabe dúvida. A consagração da santa escravidão é muito superior e mais agradável a Deus. O ato heróico não se refere senão à satisfação, às satisfações a Deus. Senão as satisfações. Enquanto a consagração põe nas mãos da Santíssima Virgem também o valor impetratório. Não podemos renunciar totalmente ao valor impetratório de nossas boas ações, que em parte, ao menos, nos é necessário a salvação das boas ações para que delas disponha segundo o seu agrado, em restrição da espécie alguma. Por outro lado, o ato heróico não é senão um ato separado da caridade, de piedade, enquanto o abandono nas mãos da Santíssima Virgem pela santa escravidão. É o espírito de sujeição total que para com ela professamos. Com efeito, se vivemos a consagração, isso não será somente um ato passageiro de devoção, uma homenagem que renovaremos mais ou menos a miúdo. Tornar-se-á, sobretudo, o princípio de um estado, a forma de toda a vida interior, e é isto que eleva acima de toda e qualquer consagração à Santíssima Virgem. Quarto ponto, o completo abandono. Concluímos dizendo que a doação completa de nós mesmos deve produzir em nós abandono completo. Como já dissemos em outra parte, não é somente não é suficiente dar-se, é preciso abandonar-se. Este santo abandono, que poderia intitular-se o espírito da santa escravidão, é de fato como a conclusão de tudo. Monsenhor Gay, num tratado admirável, pela profundeza e em completa concordância com a santa escravidão, o definiu este modo: abandonar-se é renunciar-se, deixar-se, alienar-se, perder-se, e conjuntamente entregar-se sem medida, sem reservas e quase cegamente, esgotar-se, liquefazer-se, segundo a palavra da esposa dos cânticos. Minha alma liquefez-se logo que meu bem-amado falou. Assim a alma que se abandona, funde-se sobre a palavra de Deus. Não só a palavra de Deus que a ordena, mas a palavra dos simples desejos ou da menor preferência. Não é esse o verdadeiro espírito da santa escravidão? Espírito que São Luís Maria Grignion Montfort explica de modo quase idêntico, comparando a Santíssima Virgem, uma forma celeste na qual nos lançaremos para nos transformar em Jesus. Entregamos-nos, abandonemos-nos à Divina Mãe de Jesus. Deus abençoe. Vamos no próximo vídeo estudar o capítulo 16 do livro do Segredo da Verdadeira Devoção para com a Santíssima Virgem. Salve Maria Imaculada, deixe o seu like, compartilhe o vídeo nos grupos do WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Seja você também um escravo da Santíssima Virgem para que possamos ser totalmente Jesus Cristo e assim alcançar o céu. Deus abençoe. Salve Maria.